pessoal, eu sou Davinilton Aguiar, estudante de jornalismo aqui da Unifor e sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva. O nosso convidado de hoje ele é mais que especial. Ele que é conhecido por suas viagens ao redor do mundo. Ele é escritor, repórter e apresentador. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Zeca Camargo. Tudo bem? Zeca, é um prazer estar aqui com você hoje. Fico feliz de estar aqui também. Seja bem-vindo à nossa universidade. Obrigadíssimo, já me sinto bem-vindo. Agora, para começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre sua trajetória na TV. Começou na MTV, na TV MTV em 1990, na verdade. Foi com a fundação da MTV. Eu acho que eu fui parar na TV Globo justamente, acho que como uma consequência desse trabalho da MTV. E depois você foi pro Fantástico, depois apresentou programas de reality show de aventura, como No Limite. Foi, No Limite. Voltei pro Fantástico, fiquei muito tempo no Fantástico, saí, eu fiz um pouquinho do video show em 2013. E aí eu deixei a TV Globo quando eu fazia Ainda é de Casa, que era um programa de família, né? Mais de casa, justamente como diz o nome, que é até hoje no sábado de manhã. Você acha que sua paixão assim, por viagem começou na produção da Globo como Fantástico? Não, pelo contrário, com certeza, começou antes. Eu sou de uma família que sempre estimulou essa viagem. Né? Mesmo que fosse interna, nem sempre eu podia viajar para fora do Brasil, mas sempre tinha uma noção na minha casa que viagem também é educação. Era quase que uma aposta dos meus pais, assim, tanto eu quanto meus irmãos. Então, a gente sempre viajou bastante. O que aconteceu é que, claro, depois eu fui parar num veículo tão importante quanto o Fantástico TV Globo, fazendo o que eu gostava, que era das viagens, e aí acho que as pessoas acabaram identificando esse meu trabalho mais específico. Isso. Mas imagina, eu sempre viajei, sempre gostei de viajar, e mesmo agora, eu acabo hoje, hoje tem rede social, você fica mais fácil de mostrar o seu trabalho assim, mas eu sigo viajando independente de estar fazendo uma reportagem para televisão ou não. Sim. E uma viagem assim que lhe marcou sua vida? Olha, dentro do Fantástico, eu fiz um projeto que era a Fantástica Volta ao Mundo, foi a primeira Volta ao Mundo, eu dei 4 voltas ao mundo, 3 no Fantástico e mais uma quando eu fiz o video show. E era uma, imagina, em 2004 a gente pedia para o público escolher o destino que eu estava indo. Então era uma coisa que na época era muito novidade, que era uma participação do público no destino. E foi assim, um divisor de águas ali, foi uma série de vulto, assim, que a primeira vez a gente estava colocando na TV imagens que não eram transmitidas por satélite e sim pela internet. A própria interatividade era uma coisa diferente e também foi uma viagem por 18 destinos diferentes, e onde eu tinha que me adaptar muito rápido, fazer uma reportagem muito rápida. Então, eu digo, como viagem, como projeto, até hoje, esse talvez é o projeto. Eu fiz outras voltas ao mundo depois disso, com outros focos, a Unesco, as maiores cidades do mundo, televisões pelo mundo, mas acho que nem nada foi tão marcante quanto isso. Sim. E como essas viagens mudaram a sua percepção de mundo? Acho que um pouco inspirado pelos meus pais, eu sempre tentei absorver tudo ali, né? Não exatamente apenas como um turista, alguém que vai tirar uma foto e vai embora, mas como tentar entender o que aquilo é diferente, o que é diferente ali, né? Por que as pessoas têm esse tipo de religião aqui, por que eles têm esses costumes, como eles se adaptam a uma natureza que muitas vezes é inóspita e claro, tudo isso faz a gente pensar na nossa condição também, como ser humano. Você como é privilegiado, você está num país como o Brasil, tem um monte de dificuldade, mas como natureza, como sociedade, ainda tem muitas vantagens sobre vários lugares do mundo. Então tem o aprendizado, uma hora é você perceber essas diferenças e não e interagir com elas, não apenas falar assim, olha, obrigado, já tirei uma foto, já fiz a reportagem, vou embora. Mas usar isso, trazer essas informações, no caso, eu sou jornalista, então ainda tem a possibilidade de ampliar essas informações todas e aí ver como é que a gente se coloca no mundo melhor, né? Quanto mais você viaja, mais você sabe, você tem certeza do lugar que você está. E acho que esse aprendizado é contínuo, eu continuo aprendendo, mesmo aos 60 anos. E como na sua opinião, como é que é a escolha de um destino para viagem, como é o processo? É difícil porque a gente sempre brinca, será que eu vou para um lugar que eu já conheço e eu queria reviver aquelas aventuras, ou num destino que eu não conheço ainda? Então, você olha para o mundo, são 196 países, uma coisa assim, por aí, e eu conheço 114, então
claro que a essa altura, você passa dos 100, assim, você tem uma ambição de querer conhecer todos os países do mundo. Né? Então, esse 114, essa conta, eu tenho desde antes da pandemia. Foi uma conta que ficou um pouco estagnada. Agora, esse ano, acho que eu tenho a possibilidade de ampliar ela. Então, a princípio, a escolha de uma novidade, de alguma coisa onde eu possa aprender. Se bem que mesmo nos lugares que você conhece, você pode aprender alguma coisa. Mas eu priorizaria lugares que eu não conheço ainda. Nesse sentido, pouca coisa ainda nas Américas, mas vários países na África. Eu não conheço muito bem o Oriente Médio. Então, acho que eu iria pesquisando um pouco por aí. Até, quem sabe, conhecer todos os países do mundo. E na sua carreira como escritor, quais são as principais lições que você aprendeu ao redor do mundo? Olha, eu comecei a escrever justamente por causa das viagens. O primeiro livro que eu publiquei é A Fantástica Volta ao Mundo, que mas era muito até... Eu já reli esse livro e falei, será que está tão bom assim? A gente lançou muito rápido, porque queria aproveitar o calor. A viagem, A Fantástica Volta ao Mundo, foi um grande sucesso. Então, eu peguei praticamente um diário de viagens que eu tinha feito, e era um blog, na verdade, e transformei aquilo num livro, coloquei mais curiosidade e tudo. Eu acho que foi muito apressado, mas o que mais me ensinou assim é que as pessoas são muito curiosas com relação à viagem. Eu acho que viagem é daquelas coisas que você onde o tutorial vale mais do que em muitas outras áreas. Então, a pessoa quer saber a sua experiência lá, se ela sabe até que não vai reproduzir a sua experiência, mas a partir da sua, ela vai falar, bom, então o que eu posso esperar desse país, dessa cultura, dessas pessoas? Eu recebo até hoje, esse livro é de 2004, tem quase 20 anos, e as pessoas falam, eu fui para aquele lugar que você recomendou, procurei aquelas coisas, isso para mim é um orgulho. E aí isso é um pouco do curso, das aulas que eu vou dar aqui, sobre literatura e viagem, como isso pode ser inspirador, justamente. Essas pessoas... elas buscam isso não apenas para escrever uma história, mas para viver através das palavras, das histórias, das frases, das sentenças que a gente escreve, uma aventura em si. Ali já é uma aventura. Eu acho que é uma fonte de inspiração, sobretudo, mas também de descoberta, de convivência com as culturas diferentes. Sem contar que a escrita ajuda a compreender, né, outras culturas. Você, quando está escrevendo, o processo é justamente isso. Você tem que, como a gente fala, você tem que destrinchar aquela cultura e torná-la acessível para as pessoas que estão lendo você. Claro que para mim era muito claro que quem estava lendo um livro sobre a volta ao mundo do Fantástico é o público do Fantástico, primeiramente. Um público que provavelmente assistiu isso em primeira mão na televisão. Então, traduzir para o livro aquela experiência, ciente de que aquilo... eu vou ganhar as pessoas, eu vou cuidar dessa narrativa pela palavra, e não apenas pelas imagens, que é o que a TV faz. Então, é um exercício fascinante, que eu acho que eu exerço até hoje. Ok, e agora para finalizar o nosso bate-papo, você poderia indicar alguma playlist ou então algum álbum que para as pessoas viajarem? Olha, isso é tão difícil. Eu brinco que o que você está ouvindo agora? Eu falei, é hoje, né? O que eu estou ouvindo hoje, porque muda todo dia. Eu faço toda semana na minha rede social, no Zé Camargo Mundo, uma playlist com 3 músicas, uma para lembrar, uma para curtir, uma para descobrir, e você pode tirar dali, eu já faço há uns 2 anos pelo menos, que são... a gente pode ir para qualquer lugar, são músicas que vão para qualquer canto. Essa semana eu descobri um cantor belga, chama Mathieu Bougayert, que é um cara que eu gosto muito, que eu sempre soube que ele cantava em francês, sempre cantou em francês, e agora ele gravou um disco em inglês, então eu fiquei encantado. Então, o disco que eu mais ouvi essa semana, mas isso não é nem representativo do que eu escuto, é do Mathieu Bougayert, que chama En Anglais, eu acho, é uma brincadeira, em inglês, falando em francês. Mas aqui mesmo, ontem, na palestra que eu dei aqui, eu citei um cara chamado Hit Witz, porque eu indiquei para um amigo meu daqui de Fortaleza, ele começou a ouvir, um amigo meu que gostava só de axé, e aí esse Hit Witz é alguém que um amigo meu de Campina Grande, olha como são as músicas, me indicou, e eu comecei a ouvir, porque na verdade eu tinha indicado para ele vários artistas indianos de música, e ele me devolveu com o Hit Witz, e aí hoje, veja só, hoje, na minha rede social já tinha pessoas que assistiram a palestra de ontem
falaram muito obrigado por ter me apresentado Hit Visa, eu só ouço isso. E é um artista indiano, que tem mais de música pop, ele pega bons elementos da música ortodoxa, das músicas clássicas indianas e bota batidas modernas. Então, olha, eu citei 2 artistas aqui, eu falei, na playlist dessa semana eu descobri uma cantora brasileira chamada Natânia, e que é maravilhosa. Eu acho que você tem que, música para mim, você tem que ser sempre curioso. Né? O dia que você falar assim, já escutei todas as músicas da minha vida, eu já sei o que eu quero ouvir, você vai ficar uma pessoa menos interessante. Então, se você fizer a mesma pergunta semana que vem, eu vou citar outros artistas, e isso aqui é bom. Muito bom. Muito obrigado, Zeca, pelo Obrigado nosso você. bate-papo. Foi um prazer estar aqui com você no nosso espaço. Muito bom, vamos para a próxima. E é isso, gente. Obrigado por ter acompanhado nossa entrevista especial de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.